person to start an outbreak. It will leave its mark. The result would be hundreds of millions of people that would likely die. That's why I do what I do. Eu acho que o bom iogurte ele é cremoso, ele é espesso e ele é suave. Ele não tem aquela acidez intensa que você precisa comer ele com açúcar. Olá, boa noite. Eu sou Adriana Couto, Metrópolis no ar. No mundo inteiro, o setor cultural já sente os impactos econômicos e até comportamentais do coronavírus. As bilheterias dos cinemas despencaram. Shows, congressos, eventos adiados. A Broadway, em Nova York, foi paralisada hoje. A cada momento, novos casos e novos cancelamentos. No Brasil, o tradicional Festival de Teatro de Curitiba, que aconteceria no final do mês, foi transferido para setembro. Os ingressos comprados continuam válidos para a nova data. Também foi anunciado hoje o cancelamento da abertura de uma exposição de gravuras de Tarsila do Amaral no Museu da Fundação Marcos Amaro, em Itu, no interior de São Paulo. Nós, o Metrópolis, fomos para a rua saber com o público como ele está reagindo, por enquanto, a essa pandemia. No centro de São Paulo, ainda tinha fila na porta do Centro Cultural Banco do Brasil para ver a exposição Egito Antigo. Tô lavando mais a mão, usando mais álcool gel. Eu tô preocupada. Mas tá aqui na exposição, minha senhora. Não ia deixar de ver as múmias? Não, as múmias não. É muito difícil múmia vir pra cá, né? Mais do que o coronavírus, com certeza. É, o coronavírus tá vindo mais. Eu acho que o pânico atrapalha um pouco. A gente tem que se prevenir, só que a gente tem que tomar cuidado para não deixar de manter a rotina também. O problema é que o mercado, em termos gerais, vai sofrer, também afetará o mercado de arte. Eu sou um prato cheio para o coronavírus. Eu saí de uma radioterapia, superei o problema, mas tenho baixa imunidade. Não me importo de bancar o idiota, como alguns pensam. Já não estou saindo do Rio de Janeiro. Estou cancelando viagens. Infelizmente, esse país não tem uma liderança capaz de pensar com espírito de geometria, com espírito de racionalidade, que isto não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Hoje, na Itália, o primeiro país da Europa a ser atingido, as ruas estão totalmente vazias. Na Europa toda, eventos estão sendo cancelados e exposições interrompidas. É o caso dos museus do Prado e Rainha Sofia, em Madrid, na Espanha, que anunciaram hoje o fechamento. E o vírus chegou nas estrelas do cinema. O ator Tom Hanks e a esposa Rita Wilson, que estavam numa filmagem na Austrália, foram diagnosticados com a doença. O coronavírus já atingiu 124 mil pessoas no mundo todo e provocou a morte de 4.600. As edições do Festival Lollapalooza no Chile e na Argentina foram suspensas. O Lollapalooza Brasil, marcado para abril, está na corda bamba. No Distrito Federal, um decreto suspendeu eventos públicos com mais de 100 pessoas pelos próximos 5 dias. Aqui em São Paulo, o Teatro Unimed fechou as portas. Toda a programação foi cancelada, inclusive a estreia de São Paulo, a nova peça de Regina Braga. Ontem a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia do coronavírus. A denominação pandemia é usada no caso de uma transmissão recorrente de uma doença que atinge várias partes do mundo, não apenas uma região específica. Tem um documentário com esse mesmo nome disponível na Netflix, que nesses tempos nos ajuda a entender como o vírus se espalha e como médicos e cientistas de todo o mundo trabalham para conter um surto. 100 years ago, a deadly influenza virus infected hundreds of millions of people, somewhere in the order of 50 to 100 million deaths. O fato é que essa minissérie chegou no momento exato. São só 6 episódios de 1 hora de duração, com imagens gravadas no mundo inteiro. O problema é que a pandemia não é muito boa. Ela sofre do mesmo problema que aflige outras séries, essas de crimes reais que tem na Netflix, em que o assunto é esticado até não dar mais.
Podia tudo ter sido condensado em 3 episódios, ou talvez num filme. It just takes one person to start an outbreak. It will leave its mark. The result would be hundreds of millions of people that would likely die. That's why I do what I do. E eles também valorizaram o aspecto humano, deixando de lado algumas informações mais técnicas, mais científicas. O resultado é que a gente fica sabendo muito sobre a vida pessoal dos médicos. Por exemplo, tem uma doutora de Nova York que é muito boa, muito famosa, e ela tem 2 filhos lindos com quem ela brinca quando ela chega em casa à noite. O que se interessa nesse momento de emergência global? The problem's so widespread, the World Health Organization is calling the refusal to vaccinate one of the biggest threats of 2019. A healthy child has the ability to build up immunity naturally. A série também toca num assunto complicado dos dias de hoje, né, que é o movimento anti-vacina. Esse pessoal é tão louco quanto os terraplanistas e muito mais perigoso. Acontece que o segundo episódio, por exemplo, ele começa com uma moça muito bonita, muito simpática, muito articulada, uma casa linda. Ela começa a falar e ela não é identificada. E só depois de um tempo que você percebe que ela é anti-vacina. Isso é perigoso e não é rebatido na hora. O negócio é diluído ao longo do episódio. De qualquer maneira, é muito melhor se informar vendo Pandemia do que ficar acreditando em fake news que chega por grupo de WhatsApp, tipo chá de erva cidreira. Não, coronavírus é uma ameaça real. Pena que assistir Pandemia seja quase tão chato quanto ficar um mês de cama. That poses an existential threat to us as a species. No Brasil, as autoridades de saúde ainda não recomendaram que a população deixe de frequentar cinemas, teatros ou exposições, mas já há um alerta para que pessoas com mais de 65 anos e com sintomas de doenças respiratórias não circulem em ambientes com muita gente como medida de precaução. Então, vamos ficar de olho. Bom, nessa semana também a gente está falando de saúde aqui no Metrópolis, de alimentação. A série da crítica de gastronomia Luísa Fecarrota tem um tema hoje, é o iogurte. Esse é mais um episódio da nossa série que te orienta a não comprar gato por lebre. Há muitos produtos alimentícios que sofrem interferência da indústria. Às vezes você acha que está levando um produto e na verdade está levando outro. Hoje a gente vai falar sobre iogurte, que originalmente é um produto feito de leite e fermento, é um produto vivo. E para ter mais tempo de prateleira, inclui também conservantes. E a gente veio conversar com Lívia Colino, da Casa 530, em São Paulo, que faz iogurte há quase 10 anos. Eu comecei a fazer o iogurte porque nenhum iogurte no mercado atendia o meu próprio paladar. Eu gostaria de consumir esse alimento, ele é um alimento muito saudável, mas eu comecei a ter muita dificuldade nisso. Então eu resolvi começar a produzir um que eu gostaria. Comecei a estudar, desenvolvi essa receita e comecei a oferecer para algumas pessoas, porque eu achei que ele ficou bastante bem gostoso. Depois disso a gente começou a fornecer para restaurantes, a gente fornece para um dos melhores restaurantes que a gente tem aqui no Brasil. E a gente percebeu que existia um mercado de pessoas interessadas em iogurtes mais suaves e mais naturais, que quando a gente começou, há uns 10 anos atrás, era bem mais difícil de encontrar. Quando você estiver no mercado, você deve procurar um iogurte que seja essencialmente leite e o fermento dele. Então, evitar algumas coisas como amido, como gelificantes ou espessantes, preparado de frutas, como preparado de maçã, porque daí esse iogurte provavelmente vai passar a ser saborizado de leite e não propriamente de leite. E, via de regra, evitar as sobremesas lácteas, que dão a entender que são iogurtes, mas na verdade são outros preparados. Eu acho que um bom iogurte ele é cremoso, ele é espesso e ele é suave, ele não tem aquela acidez intensa que você precisa comer ele com açúcar, né? Ele pode ser comido puro. Também existem iogurtes de bebê, existem outros iogurtes, mas acho que principalmente isso, tem que ser um iogurte que te agrade e de preferência o mais natural possível. Quando eu me interessei em fazer iogurte para alguma coisa que agradava o meu paladar, eu descobri uma receita que eu percebi que ela
era uma receita que funcionava bem, mas que os ingredientes que faziam essa receita davam toda a diferença no resultado final. Então, por exemplo, um leite que não tenha tanta qualidade, ele vai resultar num iogurte não tão cremoso, porque ele não tem uma quantidade de gordura tão bacana, e com mais acidez, uma acidez mais intensa e algumas vezes, dependendo da qualidade do leite, até com um gosto residual de alumínio. Então, existe uma satisfação grande em você saber que você atende um público que realmente esperava por aquilo e com saúde, com qualidade nutricional e com um produto bem feito. A gente fecha a série amanhã com um assunto azeite. Bom, agora é hora de quadrinhos no Metrópolis. A dica da semana é um projeto aguardado, autoral do brasileiro Mike Deodato. Um guerreiro bárbaro volta para casa e descobre que o lugar onde vivia foi completamente destruído. A família foi assassinada. Acuado pelos inimigos, ele acaba fugindo e cai numa espécie de feitiço que o leva até o futuro. O nosso futuro. Na cidade grande, um mundo completamente novo se abre, mas um inimigo do passado continua no encalço dele. Berserker Unbound marca a reunião de um dos mais aclamados roteiristas do momento, o canadense Jeff Lemire, com o desenhista brasileiro Mike Deodato Jr., que deixou a toda poderosa Marvel depois de quase 20 anos para embarcar nesse projeto autoral. Essa fantasia bárbara urbana acaba de chegar ao Brasil com a editora Mino. Começa hoje aqui em São Paulo o Festival No Blue. São 10 anos de jazz, hip hop, rock alternativo. Olha, música de qualidade, muita qualidade, do Brasil e de fora também. Quem abre os trabalhos no festival é a banda baiana Ifá, que também está aqui no estúdio do Metrópolis pela primeira vez. Vamos nessa!
IFA no Metrópolis, que alegria ter vocês aqui. Tudo bem? Tudo bem. Fabrício, que ótimo, que lindo. gente, muito bom. Bem-vindos. Eu gosto de banda grande, orquestra. Já Claro. digo logo orquestra, não é bom? Verdade. Música instrumental brasileira, preta. Isso, principalmente. Principalmente, né? Essa é a proposta central do IFA, né? O próprio nome IFA surgiu do nosso processo de pesquisa sobre os gêneros da música negra, que são muitos, e esse nome veio nesse processo de descoberta de que o Ijexá, o funk e o afrobeat formam 3 vértices dentro do Atlântico Negro, né? E a gente toca a música que está dentro desse triângulo, dessa trindade sonora. Pois é, mas nessa trindade, gente, Aí tem um universo. Não é? Pois é. E criativamente isso também leva vocês para muitos lugares. Muitos lugares, inclusive para dentro da gente, né? Trabalhar com o IFA é um processo também de autodescoberta muito profundo, né? A gente encontrar essa sonoridade que foi dos nossos tios, tias, avós, dos bailes blacks, dos blocos de carnaval, dos blocos afro, dos afoxés de Salvador. Então, todas essas sonoridades que formaram nossas vidas e formam até hoje, porque quase todo mundo aqui tem uma relação com essas entidades. Claro. E da nossa espiritualidade também, né? Claro, porque essa relação com o candomblé também. E aí o IFA surge com essa proposta num trabalho de música instrumental em que a palavra não é o centro da comunicação, mas é o som, né, mesmo. Mas esse som diz muita coisa. Pra caramba. Né? Essa construção de vocês diz muita coisa. Vamos apresentar essa banda? Vamos começar pelo teclado ali, porque a gente já tá, com os teclados, Juliano Oliveira, incrível músico de Salvador, incrível amigo. Sax barítono, Gleison Coelho. Sax tenor, Léo Couto. E trompete, flugelhorn, Matheus Aleluia Filho. Esses são os 3 mosqueteiros. Olha só, dos sopros. Que bom e que linhagem, hein, Matheus? Que maravilha, um dos nossos grandes músicos brasileiros. Poxa, referência para muita gente. Exato. Continuamos aqui na percussão. Percussão eletroacústica, Alexandre Espieira. Salve! E na bateria, né, quase meu compadre, Jorge Dubman, né, um grande pesquisador da música reggae na Bahia também. Olha só. Bom, e na guitarra aqui, esse cara que é um alquimista na guitarra, Enio Nogueira. O Enio, querido. Pois é, e eu sou Fabrício Mota, no contrabaixo na palavra. No contrabaixo e na palavra. Bom, vocês lançaram o primeiro disco em 2016. Isso, 16 é o primeiro disco, como a gente diz, disco cheio do IFA. Antes disso, a gente tinha gravado um EP com a Okoye Odili, que é uma cantora da Nigéria, que hoje vive em Salvador. Depois, na caminhada, veio o primeiro disco do IFA, que é de 2016. Essa semana a gente está lançando um compacto, 7 polegadas, um disquinho. Que eu trouxe, que vocês trouxeram aqui, ó. Que ótimo. Que se chama IFA Manifesta. E é uma faixa que diz muito sobre o que a gente quer dizer nesse momento no Brasil e no mundo, né? Sobre o lugar que nós ocupamos nessa diáspora que continua existindo, né? A gente nunca foi tão diaspórico quanto agora. E esse ano a gente entra num processo de laboratório de verdade para o próximo disco, que eu acho que é o próximo grande passo da vida artística da gente. Agora, a gente sempre pensa na música baiana, isso eu estou dizendo ali do senso comum, Sim. Muito ligado aos elementos percussivos, Exato. né? Agora, vocês têm um estudo que avança, um estudo que avança esse senso comum, né? A gente, na verdade, coloca a percussão no lugar que ela merece estar, que é no lugar de regência da música. A percussão, ela é para além dos instrumentos de percussão, ela fundamentou conceitos sonoros na música brasileira e a Bahia foi um desses laboratórios. Então, tudo que a gente faz aqui é meio que aquela metáfora do James Brown, né? Que olhava para a banda e dizia, todo mundo aqui toca bateria, todo mundo está tocando percussão, né? Então, a gente faz de cada instrumento, o contrabaixo é uma forma de percussão aqui para mim. Claro. Então, a percussão está diluída no conceito de cada figura dessa. E é importante você chamar atenção para isso, porque durante muito tempo, aí sim, os percussionistas como sujeitos, eles foram muito relegados no processo de construção da indústria da música na Bahia. É verdade. Que criou-se um rótulo de axé music para um modelo de indústria da música. A gente hoje está vivendo, nessa virada de século, um momento bacana de redescoberta desses sujeitos, né? Moa, Neguinho do Samba. Esses caras são a base de todo mundo. Então, é como se cada um de nós aqui vai reverenciando esse lugar central que a percussão tem no mundo, porque
todo mundo veio de África, né? Então... Ô, gente, os tambores, né, tipo, ajudam a gente a se situar no mundo. Perfeito. Na minha opinião, vocês não acham? Com certeza. O show que vocês vão fazer tem uma ligação muito interessante, é claro, a curadoria pensa justamente nisso, fazer, de juntar de novo o que o oceano está ali separando. Perfeito. Que é a Nigéria, Brasil, que é a África, Brasil, né? Isso, no Blue Jazz, que começa como no Blue Jazz Festival, né? Hoje é no Blue Festival no Blue. Completando uma década, primeiro a gente acompanha o Nublu, né? Todo a gente está uma década acompanhando quem veio para o Nublu, quem é que vai estar no Brasil. Alguns de nós já pudemos estar nesses festivais, alguns já tocaram e tal. E eu acho que foi pra gente um convite lindo, né? Quando a gente recebeu aquele convite, pô, só tem uma banda que pode fazer essa noite no Brasil, assim. Foi bem nesse texto. Uau! Que a gente vai ter uma noite com o Femicult, a gente precisa ter uma banda brasileira que, dentre as muitas, e eu acho que tem muitas outras, claro, que podem traduzir bem, não essa transcrição do Afrobeat. Não, mas... Que não é transcrever pra música brasileira, mas é a sintonia com a mensagem que o Afrobeat tinha lá. Então, para falar a verdade, a gente está assim, tão emocionado quanto quem vai assistir. Que a gente vai tocar com o mestre hoje, né? Pois é. Agora, vocês querem ouvir um pouquinho mais do IFA? Eu também quero. O IFA volta daqui a pouco, vai fazer mais uma música. Mas, antes do intervalo, eu queria chamar aqui um momento que o pessoal do Metrópolis já está acostumado, que é #TBT. A gente relembra arquivos, relembra pérolas. E a gente vai relembrar hoje uma entrevista com o Caetano Veloso. Há exatos 18 anos aqui no nosso estúdio. O Caetano veio aqui divulgar o CD e também DVD, Noites do Norte ao vivo. E bater um papinho com o Cunha Júnior, que, é claro, esse papinho acabou em cinema. Dá uma olhada. Te quero só pra mim. Você mora em meu coração. Não me deixe só aqui. A sua ligação com música passa também pelo cinema. Você já fez trilhas, Orfeu, que foi premiado. Qual é a sua ligação hoje com o cinema? O que você gosta de ver hoje em dia em cinema? Eu fui ao cinema essa semana ver alguns filmes. O que você viu, gostou? Olha, vou dizer 2 filmes que estão até, sei lá, bem cotados nos Estados Unidos, não sei o quê, e que eu achei horríveis. O filme do Spielberg, Inteligência Artificial, achei horrível. E o filme, O Senhor dos Anéis, que é elogiam tanto, achei uma porcaria horrorosa. Você não gostou? Achei um abacaxi. E o francês esse? Eu vi dos 2 franceses, Amélie Poulain e vi O Gosto dos Outros. Gosto dos Outros. O Gosto dos Outros eu gostei mais. Amélie Poulain eu gostei também, mas achei um pouquinho assim frívolo, um pouquinho enfeitadiço, meio filmeco, modernoso. Assim, né? Parece um anúncio comprido. Andar de mão dada na beira da praia, por esse momento eu sempre esperei. E a galera da banda baiana IFA não foi embora. Eles encerram o Metrópolis com mais uma música. Mas daqui a pouco eles vão para o Sesc Pompeia para abrir o festival Nublu. Já no sábado, o show é em São José dos Campos. Um beijo para vocês, assim de longe, mas com muito amor. E até amanhã, às 7h15 da noite.